Olá! O ministério empossado nessa quinta-feira pelo novo presidente Michel Temer foi tema dos dois pronunciamentos na sessão não deliberativa do Senado nessa manhã. A senadora Vanessa Graziotin lamentou que o novo ministério tenha 7 nomes citados na Operação Lava Jato. Já o senador José Medeiros elogiou o enxugamento da máquina federal. Achei uma medida muito importante do presidente da República, a preocupação no enxugamento, na diminuição de ministérios. Nesse momento em que a população foi para as ruas e que a população está querendo uma nova sinalização por parte do governo, é o momento de fazer demonstrações principalmente simbólicas. Isso sinaliza, é um momento de sinalizar. Política é, acima de tudo, símbolo. Começa mal é o Temer, mentindo, se desmoralizando. E não pode ser diferente alguém que assume o poder na base do golpe. Não pode ser diferente um presidente biônico ilegítimo. 7 ministros envolvidos no Lava Jato. Nenhuma mulher, nenhum negro no seu ministério. Desde 1970, repito, que não tem nenhuma mulher, como agora não tem. No mesmo dia em que assumiu a presidência da República, Michel Temer editou 2 medidas provisórias que agora vão ser analisadas pelo Congresso Nacional. As MPs foram publicadas em edição extra do Diário Oficial. Michel Temer assina as medidas provisórias como vice em exercício da presidência da República. A MP 726 extingue 9 órgãos do governo, os Ministérios da Cultura, Comunicações, Desenvolvimento Agrário e Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, as secretarias de Portos, Aviação Civil e Comunicação Social, a Controladoria Geral da União e a Casa Militar. O texto funde algumas pastas na esplanada. Surgem os ministérios da Indústria, Comércio e Serviços, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Educação e Cultura, Trabalho, Justiça e Cidadania, Desenvolvimento Social e Agrário, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Transportes, Portos e Aviação Civil. Temer criou ainda o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Já a medida provisória 727 cria o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. A meta é ampliar a participação da iniciativa privada em obras de infraestrutura e promover privatizações. De acordo com o Palácio do Planalto, a medida vai criar oportunidades de investimento e emprego e estimular o desenvolvimento tecnológico e industrial. O relator da comissão do impeachment, senador Antônio Anastasia, divulgou em suas redes sociais um vídeo em que explica como serão os próximos passos do processo. Nessa segunda fase, nós vamos ter a produção de provas. Ela se inicia com a defesa da senhora presidente, depois a fase de dilação probatória, onde serão ouvidas testemunhas, juntados documentos, eventualmente requeridas perícias, toda uma fase para fazer a produção da prova, tanto do alegado pela acusação, representada pelos cidadãos que deram origem à denúncia, como pela defesa da senhora presidente. Depois das alegações finais nessa fase, a comissão especial ela vai dar um parecer, que vai ser também apresentado pelo relator, debatido na comissão, aprovado na comissão e submetido ao plenário. Também, por maioria simples, o plenário irá aprovar ou não esse parecer, se a comissão assim entender. Caso haja aprovação, nós teremos a chamada pronúncia, que é o passo seguinte do processo penal para se começar a fase 3, que é a do julgamento. E aí sim teremos, sob a presidência física do presidente do Supremo Tribunal Federal, no plenário do Senado, a sessão de julgamento, que pode levar 1, 2, 3 dias, no qual teremos novamente testemunhas, depoimentos, para que o Senado, aí sim, por 2/3, possa se manifestar. Caso entenda que o crime de responsabilidade ocorreu, afastar definitivamente a senhora presidente. Cátia Abreu reassumiu ontem o mandato de senadora. Ela tinha se licenciado no início do ano passado para comandar o Ministério da Agricultura no segundo governo Dilma Rousseff. Além do retorno de Cátia Abreu, o Senado terá 4 novos integrantes nos próximos dias.
Um vem substituir Delcídio do Amaral, que foi cassado esta semana. Os outros são suplentes de senadores que viraram ministros. No governo Michel Temer, 3 senadores assumiram ministérios. Romero Jucá foi para o Planejamento, José Serra para o Ministério das Relações Exteriores e Blairo Maggi para a Agricultura. Enquanto eles estiverem a serviço do Poder Executivo, os suplentes vão substituí-los no Senado. No lugar de Blairo Maggi entra Cidinho Santos, um avicultor de 47 anos. Ele já tem experiência no parlamento. Assumiu em 2012 e em 2014 em outras ausências do titular do mandato. Cidinho já foi prefeito de Nova Marilândia, em Mato Grosso. Para substituir o senador José Serra, deve assumir José Aníbal, que é presidente do Instituto Teotônio Vilela. Ele já foi deputado federal e presidente nacional do PSDB. Romero Jucá abre espaço para Virlândio da Luz, que é médico e já foi secretário municipal de saúde de Boa Vista. Ele também tem experiência no Congresso. Substituiu o titular quando Jucá foi ministro da Previdência no governo Lula. O Senado também vai receber o suplente de Delcídio do Amaral, que foi cassado. No lugar dele, assume o empresário Pedro Chaves. Ele é economista, educador e chega pela primeira vez ao parlamento. O prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural foi prorrogado por meio de uma medida provisória. Criado pelo novo Código Florestal Brasileiro, o cadastro é uma base de dados estratégica para o combate ao desmatamento e a recuperação de áreas degradadas. O prazo para inscrição se encerraria no último dia 5 de maio. Com informações georreferenciadas, o Cadastro Ambiental Rural informa as áreas de preservação de cada propriedade, além das atividades desenvolvidas. Produtores que realizarem o cadastro dentro do prazo terão acesso aos programas de regularização ambiental. Esses programas servirão para regularizar propriedades que não respeitaram os limites mínimos de reserva legal ou de áreas de preservação permanente previstos no Código Florestal. Dados do governo federal apontam que até o último dia 5 de maio, 80% da área ocupada por propriedades rurais foi cadastrada. Pela medida provisória enviada para o Congresso, propriedades com menos de 4 módulos rurais têm mais um ano para realizarem a inscrição. O módulo rural pode medir de 5 a 110 hectares, dependendo do município do país. Os casos que estão ficando são casos menores, são de pequenos agricultores, de assentamentos, dificuldades com INCRA, etc. O começo vai muito bem, porque vão os grandes produtores. No final, ficam os pequenos, eles não têm as mesmas condições. E nem instrução técnica para fazer o preenchimento dos documentos. É um volume maior de gente com menor número de acesso de terra e com menor acesso à informação. O cadastro ambiental rural é realizado nos estados. O governo federal apenas disponibiliza a plataforma de acesso e é responsável pela gestão de todas as informações. Já capacitou também cerca de 50 mil pessoas para operarem o sistema. Mas o diretor do Serviço Florestal Brasileiro faz questão de mostrar que o sistema é extremamente amigável e qualquer pessoa pode realizar o cadastro. A ideia do sistema é exatamente essa, que o proprietário e possuidor não dependesse de assistência técnica obrigatoriamente. Ele pode, conhecendo sua propriedade, e o produtor conhece melhor do que ninguém, ele olhando a sua área de cima para baixo, ele tem como identificar, não, aqui passa a propriedade do meu vizinho, aqui tem uma estrada, aqui tem o rio, aqui está a minha sede, aqui está o armazém onde eu guardo meus produtos. Ele pode, intuitivamente, ele mais do que ninguém conhece os limites dele, de modo que ele possa vir a fazer o perímetro da sua propriedade, de modo que ele possa declarar as suas áreas de preservação permanente, a sua reserva legal e suas áreas de uso restrito. Educar talvez seja o mais importante instrumento que nós vamos ter a partir de agora para o governo federal, para os governos estaduais e para as prefeituras e para os produtores no planejamento, no fortalecimento da atividade agrícola, com proteção do meio ambiente. É uma oportunidade fantástica que o Brasil tem de pacificar o campo, as relações de quem trabalha, de quem produz na área rural com o meio ambiente. Esse era o propósito da lei e, felizmente, ela está sendo cumprida. Quase 24 horas transmitindo ao vivo a cobertura da sessão de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff.
trabalho intenso da equipe de comunicação do Senado Federal. Por voz, texto e imagens, os profissionais da comunicação do Senado se revezaram para mostrar ao Brasil e ao mundo, ao vivo, todos os momentos de um dia histórico. Tendo a transparência como objetivo, sem cortes, TV Senado, Rádio Senado, Agência e Jornal do Senado e as mídias sociais veicularam reportagens, análises e dezenas de entrevistas por quase 24 horas. As transmissões começaram antes da sessão plenária, aberta às 10 horas da manhã, e continuaram após as 6h30 da manhã do dia seguinte, quando foi aprovado o início do julgamento da presidente Dilma Rousseff. O sinal da TV Senado, oferecido gratuitamente, é retransmitido pelas emissoras ao vivo, como também pelos portais de notícias da internet. Nas redes sociais, o Senado lidera também o interesse da população. No Twitter, o Senado figura como o assunto mais citado do dia. No YouTube, em tempo real, a transmissão já bateu todos os recordes de audiência. E o interesse da população pelo que acontecia aqui dentro fez com que os meios de comunicação do Senado alcançassem níveis recordes de visualização na internet. Comparando dados de uma quarta-feira de trabalho comum e da quarta-feira da sessão do impeachment, houve um grande aumento da visibilidade dos veículos. A página da rádio na internet, que normalmente tem cerca de 8.000 acessos, passou dos 65.000, fora os acessos via aparelho de rádio mesmo e celular. As visualizações da Agência Senado também tiveram crescimento de 283% e chegaram a mais de 200.000 acessos, contra cerca de 60.000 em dias normais. O trabalho dos fotógrafos da casa também foi mais demandado. 760 fotografias do banco de imagens do Senado tiveram mais de 400.000 visualizações, quando a média é de 20.000. O canal da TV Senado no YouTube transmitiu ao vivo por 23 horas ininterruptas. Teve mais de 2 milhões de visualizações e registrou um pico de mais de 70.000 pessoas conectadas, acompanhando simultaneamente a sessão plenária em tempo real. Em dias comuns, o acesso é de quase 17.000. Já o acesso à página da TV Senado no site do Senado cresceu mais de 300%, mais de 5,5 milhões de visualizações. Normalmente são cerca de 1.300.000. E mesmo com a votação só no início da manhã, o Jornal do Senado já trouxe o resultado da sessão plenária na edição do dia. Nós encerramos esta edição com uma seleção de fotos produzidas pela Agência Senado nesta semana de decisões históricas. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana.